Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique e hoje nós vamos conhecer uma oficina rural que está montada aqui na Fazenda Chapada do Céu. Vamos comigo? Bom, aqui é o pátio de entrada. Vocês estão vendo aí que tem um espaço, né? Nós temos um trator desmontado ali e outras coisas, tá? Então, primeiro, é importante que a gente tenha alguns locais de manutenção. Por exemplo, a minha bancada. A bancada, ela é simplesmente uma mesa reforçada. Estão vendo aí? Tá uma mesa reforçada em que eu utilizo para bater, soldar. Estão vendo que esses negocinhos aqui, ó, são solda que vai respingando, tá? Aqui a gente tem uma morsa que serve para apertar e segurar as coisas aqui, né? Ela funciona da seguinte maneira, estão vendo aí, ó? Ela vai apertando aqui e soltando, estão vendo? Então serve para quê? Para quando eu vou segurar uma peça para soldar, para cortar, fazer alguma coisa, eu tenho um apoio muito bom, né? Essa aqui já está bem usada, vocês estão vendo aqui, isso aqui é tudo solda, ela não é assim, ela é toda lisinha, né? Igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem uma furadeira de bancada, estão vendo aí a furadeira de bancada, tá? Então a gente usa para fazer os furos em alguma peça aí. Esse aqui é um calço que a gente usa para às vezes não estragar aqui a broca, tá? O lixo. As instalações pneumáticas de ar comprimido, estão vendo? Então aqui a gente tem as instalações, eu só chego e engato aqui, eu engate rápido para facilitar, né? E aí eu consigo levar essa pronta para onde quiser. Então se vocês olharem aqui, ó, como é que funciona? Tenho a ponta aqui, eu engato ela, igual qualquer oficina mecânica na cidade, tá? E aí ela tá funcionando agora, eu consigo levar essa mangueira aqui para qualquer lugar, certo? Estão vendo a pressão como é grande? E é porque estava fechado, né? Então a pressão é muito grande aqui. Porque aqui eu tenho essa tubulação, mas não tenho, meu compressor não fica aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês onde é que fica o compressor. Ele fica do outro lado da oficina, para não ter acidentes. Então se ele chegar a estourar, alguma coisa assim, não tem perigo de chegar ninguém perto, tá? Aqui a gente tem uma prensa, tá? Um macaco hidráulico aqui, ó, que é para retirar algumas peças. Estão vendo aí? Ele marca. A gente tem aqui o nosso marcador de pressão aqui, certo? Um manômetro, estão vendo o nome ali? Manômetro é o nome do relógio que marca a pressão, tá? E aí a gente sobe ou desce ele com essa alavanca aqui. E aqui a gente tem um macaco que vai descendo para poder tirar alguma peça. E aqui a gente tem um igual, mais menorzinho, mais simples até para vocês entenderem, tá? É um macaco de ponta cabeça, estão vendo aí o cabo, tá? O meu manômetrozinho que mede a pressão. Certo? Então vamos continuar. Outra coisa importante que a gente tem aqui, local para lavar as peças, tá? Então a gente tem uma pia grande aqui, ó, onde a gente usa para lavar as peças, certo? E uma pia pequena para peças menores, né? Aqui onde estão armazenados os óleos, tá? Então em fazendas grandes a gente não utiliza mais tambores assim, ó, pequenos. A gente utiliza esses tambores aqui de 200 litros, que sai muito mais barato. Então cada um é uma bombinha aqui, vocês estão vendo a bombinha, né? Tá? Então eu vou bombeando ela aqui e o óleo vai saindo pela mangueira, certo? Alguns óleos a gente ainda tem tambores, tá? Mas a grande maioria a gente utiliza isso aí. Por que tem essa contenção em volta? Que é para se chegar a vazar alguma coisa, como vocês veem, tá bem sujo, ó, tá? O óleo não vaza, ele fica preso aqui dentro e aí você retira ele e faz o descarte correto. Tá? Então para vocês verem como é que funciona, aqui a gente tem um trator que está sendo desmontado, ó. Tá? Então eles estão abrindo o motor dele aí, vocês estão vendo aqui, ó, as peças aí todas desmontadas, né? Aqui a gente tem uma grua, né, que é um guincho, na verdade é um macaco hidráulico super forte, vamos dizer assim, estão vendo aí o tamanho dele, né? Aqui o local de colocar o cabo para macaquear, tá? E aí ele vai erguer aqui e segurar essa peça. Por exemplo, se eu precisasse abrir o trator no meio, que não foi o caso aqui, como é que eu faria? Eu teria que ter uma grua dessa para segurar a parte da frente do trator. Ou eu preciso tirar o meu motor fora, tá entendendo? Então nesse caso aí, a gente precisa dessa grua. Aqui a gente tem um outro tipo de macaco hidráulico, que é aquele macaco tipo jacaré, que é o que vocês veem nas oficinas normalmente, certo? E aqui a gente tem, ó, essa canaletazinha, que é obrigatória ter no local de manutenção aí, ela dá a volta em toda a oficina, tá? Para caso, como eu disse para vocês, vazar algum óleo, alguma coisa, ele escorre nessa canaleta e vai para uma caixa separadora de água e óleo para não contaminar o meio ambiente, tá? Isso é uma exigência. Aqui é o nosso pátio, tá? A gente tem outros equipamentos aqui, né?
é o pátio da oficina, certo? E a gente tem aqui o nosso fosso. Para que serve o fosso? O fosso serve para fazer a manutenção na parte inferior das máquinas. Estão vendo ali? Ó? Então eu tenho uma escada, eu desço lá, tá? Vamos aqui para vocês verem. E aí eu consigo então trabalhar, certo? Aí, eu consigo trabalhar aqui nas máquinas, estão vendo? Num local aqui sem precisar ficar agachado. Então é muito bom isso aqui. Isso aqui é uma caixinha de ferramenta, e fizeram um trilho aqui para facilitar, né? Para o cara não precisar ficar carregando a caixinha de ferramenta aqui dentro. Então as ferramentas ficam aqui dentro, tá? E a pessoa simplesmente empurra ela, tá vendo aí, ó? Certo? Super simples, né? Vamos sair daqui agora e vamos mostrar para vocês onde está o nosso compressor. Ele fica separado, como eu disse, para não ter perigo de acidentes. Aqui a gente tem o regulador aqui de pressão, se eu quiser calibrar, né? Um carro, pneu de trator, colhedeira, alguma coisa assim, tá? Ele é diferente dos que você vê nos postos de combustível, porque o pneu de um trator, ele vai uma pressão bem diferente, né? Apesar de ser uma pressão baixa, mas é muito ar, então aqueles outros eles não conseguem, tá? Isso aqui é um separador de água, tá? Que a gente tem que ter para não ir água para tubulação. Isso aqui é uma manutenção que a gente tem que fazer de vez em quando, tá? E vamos dar a volta aqui. Atrás da nossa parede, completamente isolado, num local bem escondido aqui, a gente tem nosso compressor. Tá vendo aí, ó? A chave para ligar e o compressor, tubulação que vai subindo aí, certo? Por que é importante ficar separado, como eu disse para vocês? Porque se acontecer algum acidente, caso, por exemplo, a válvula dele que ele tem aqui não desligue o compressor, ele continue enchendo, ele vai estourar, tá? E aí, para que isso não aconteça, ou para que não cause nenhum tipo de acidente, essa máquina fica isolada, ok? Quando é que ele estoura, professor? Bom, ele só estoura se eu não fizer manutenção nele, porque ele vai acumulando água do ar aí dentro. Então, pelo menos uma vez por ano, ou depende do uso até mais, eu devo fazer a retirada da água nele. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar vários videozinhos ensinando a fazer manutenção. E o outro motivo é que esse controladorzinho aqui, essa válvula, não dispara e ele continua enchendo para sempre. O motor fica funcionando e aí uma hora vai estourar, ok? Vamos voltar lá então, que a gente vai ver a parte das peças agora do almoxarifado. Pessoal, voltamos para a entrada da oficina. Estão vendo ali nossa bancada, tá? Para vocês terem noção geral de como é que funciona. Ali a prensa. Aqui a gente tem um policorte, tá? Que serve para cortar as peças. Uma máquina bem perigosa também, a gente tem que tomar cuidado. O nosso fosso, tá? A grua, o macaco tipo jacaré, a máquina de manutenção. Lá no fundo a gente vê os olhos, certo? E a gente tem aqui uma escada, tá? Que foi feito nesse caso aqui. Se a gente subir essa escada lá em cima, a gente tem as peças velhas, mas que eles ainda acham que podem ser úteis, tá? Então eles guardam lá em cima. E a gente vai entrar aqui no local onde ficam as peças novas, tá? Então aqui a gente tem as bombas de graxa, tá vendo? Uma maquininha de remendar pneu, um esmeril, tá? Que serve para aqui lixar as peças, né? Tá? Para fazer limpeza ou cortar, alguma coisa assim, certo? Tá? Um soprador aqui que eles usam para limpar o chão, né? Mais lixo, certo? Aqui a gente tem um pequeno banheiro, caso a pessoa precise. E aqui a gente tem a primeira parte do nosso almoxarifado. Pessoal, como hoje é final de semana aqui, o pessoal não está trabalhando. Então vocês estão vendo que muitas coisas estão guardadas aqui dentro. Fui eu que abri aqui, tá? Para vocês poderem ver. Mas a gente tem aqui uma pequena motobomba aqui, tá? Um pequeno geradorzinho aqui, para quando precisa levar energia para algum local. Então eles levam esse gerador. Aqui a gente tem uma máquina de solda, tá? Bem grande. Normalmente essas máquinas ficam lá fora, porque eles utilizam elas, né? A gente tem uma máquina de solda pequena aqui, estão vendo? É igual aquela ali, serve para fazer solda, só que ela é pequenininha, né? Portátil. Então depende de onde eu vou, tá? Eu levo essa maquininha. E aqui, como estão organizadas aí as peças, estão vendo? Tá? Então a gente tem peças manuais que ficam guardados aqui dentro e algumas outras peças, tá? A gente tem mais armários aqui, se a gente for um pouquinho mais longe para vocês verem. Tá? Então a gente tem aqui as caixas, as peças ficam guardadas nesses armários, ok? E aqui, nessas caixinhas, a gente tem as peças mais delicadas, menores, mais fácil de perder, organizadas aqui. Tá? Então quando a pessoa vem para cá, ele sabe, eu preciso de uma porca. Então ele já vem para esse lado aqui, ele já sabe que as porcas e os parafusos estão todos aqui. Tá? Estão vendo aí? Então fica bem organizado, né? Estão vendo?
Isso aqui, pessoal, depende muito do tamanho da fazenda. Você vai aumentando, né, conforme a necessidade, ok? Aqui a gente tem um carrinho que o pessoal usa para levar a caixa de ferramenta, porque a caixa de ferramenta é pesada, então esse carrinho aqui facilita no transporte, entendeu? Fica fácil de carregar. Tá? E aqui, esse outro é um carrinho maior. Estão vendo que tá essas outras coisas que eu mostrei para vocês? Ele é um carrinho maior, aqui ó, tá? A parte da frente dele aí que também do mesmo jeito, tá? No caso desse aqui, ele foi instalado uma tubulação aqui, ó, estão vendo? Para fazer o ajuste pneumático. Estão vendo aqui as pistolas pneumáticas que estão aqui, ó? Tá? Isso aqui serve para soltar parafuso e apertar com maior facilidade. Então, em vez de usar a mão, ele utiliza, né? Isso aqui, em vez de ser uma parafusadeira elétrica, furadeira elétrica, igual vocês estão acostumados a ver, essa aqui é pneumática. O que quer dizer isso? Que ela funciona com ar. E aqui a gente tem uma bem mais potente, tá? Tá vendo aí? Parece um martelete enorme. Eu vou colocar ela aqui em cima para vocês verem. Tá? Ela é bem pesada, então. Estão vendo? Aqui a gente tem a entrada de ar dela, tá vendo aí? Entrada de ar, eu ligo naquela mangueira que eu mostrei para vocês. E aí é um negócio bem mais reforçado aqui, ó. Essa ponta aqui eu troco ela, estão vendo? Então eu boto a chave que eu quiser aqui na ponta, tá? Que é um soquete, isso daí que a gente chama. E aqui as ferramentas, estão vendo aí, ó? Todas as ferramentas ficam aqui, certo? Então vocês vão ver aí vários tipos de chave que a gente utiliza. Às vezes são chaves específicas, às vezes não. Né? A gente tem saca-polias, a gente tem que essa ferramenta aqui, um saca-polia, tá? Ele só serve para sacar a polia, por isso que a gente chama de ferramenta especial. A gente tem vários soquetes para utilização naquelas ferramentas pneumáticas, tá? Chaves de roda, chaves de cano, né? Um pouco grandes, se vocês olharem aí, tá? Vou tentar pegar uma aqui para vocês verem o tamanho dela em relação à minha mão. Estão vendo aí? Tá? Então a chave de cano realmente bem grande, não consigo nem filmar ela toda, né? Tá? Então, por que tem ferramentas tão grandes assim, professor? Porque depende muito do uso. Cada fazenda vai ter o seu uso, suas ferramentas. Tá? Outra máquina de solda. E aqui a gente tem o almoxarifado com as peças novas. Tá? Estão vendo aí como é que ele é organizado? A gente tem as prateleiras como se fosse um supermercado. E a organização. No caso desse aqui, como é que é? Bom, desse lado aqui a gente tem os óleos. Por que eles estão aqui em cima de estrado separado? Porque a gente precisa separar os óleos por conta da contaminação, mesmo que sejam novos. Tá? E aí a gente tem aqui as coisas organizadas por tipo de máquina. Tá? Certo? Então eles têm aqui, estão vendo? Ó, tem um número lá em cima e tem as letras aqui. Tá? No caso dessa fazenda, eles não têm um computador, mas se eles quisessem organizar isso aqui por computador, eles poderiam cadastrar. Por exemplo, tá? Rolamentos. Os rolamentos estão na fileira 1C, tá entendendo? Então a prateleira 1C. Você vem aqui, lá no computador você sabe onde é que elas estão, você vai lá e pega o rolamento que você quer. Tá? É assim que a gente organiza as coisas dentro do almoxarifado. Estão vendo? Filtros de combustível, ou seja, peças para manutenção, né? Parte de tubulação de esgoto, né? Fiação elétrica e ar-condicionado, tá? E a gente tem correias penduradas, né, para facilitar a organização, e algumas peças mais pesadas que não podem ser colocadas nas prateleiras ficam no chão. Por quê? Porque elas podem quebrar a prateleira, ela pode não aguentar. Então, algumas coisas ficam no chão. Pneus para manutenção também, né? Estão vendo aí? São normalmente pneus novos, mas às vezes tem pneus velhos, tá? Como esse, por exemplo, que é um pneu velho, que deve estar aqui para ser vendido no futuro. Tá? Então, como eu disse, cada um tem a sua organização, cada fazenda, mas isso aqui é um almoxarifado. Vamos dar uma olhadinha agora lá em cima, nas peças velhas, para vocês terem uma noção como é que isso aqui funciona. Tá? Então, estamos saindo, lembrando aqui a gente tem as peças mais delicadas. Tá? E aqui estamos saindo de novo para o pátio da nossa oficina rural. Tá? Aqui eles utilizam esse triciclo aqui, que é o do mecânico, tá? Ele utiliza esse triciclo aqui para andar, certo? E aqui a gente tem uma rampa para facilitar o transporte de peças no carrinho e a escada para quando a pessoa quer subir. E aqui em cima a gente tem, como eu disse para vocês, as peças que são velhas, mas que eles acham ainda que podem ser úteis em algum momento. Então você pega e guarda essas coisas aqui, tá? Então são mangueiras, são peças realmente que foram tiradas de máquinas, tá vendo aí? Tá?
Entenderam? Então, isso aqui é uma oficina rural. Daqui de cima a gente tem uma noção muito boa, estão vendo? Dá para ver a canaleta, as máquinas que estão paradas aí. Lá na frente a gente tem outro galpão que é só para guardar máquinas, mas como não, nossa ideia hoje é só falar da oficina rural.